Aos pescadores cirofenícios, a parábola do mineiro perseverante. Hermasteus de Asquelon. É de manhã cedo quando Jesus chega em frente a uma cidade litorânea. 4 barcos estão seguindo o dele. A cidade se projeta estranhamente em direção ao mar, como se tivesse sido construída sobre um istmo. Ou melhor, como se um istmo delgado ligasse a parte saliente no mar à parte que se estende ao longo da costa. Parece um cogumelo enorme, visto do mar, com sua copa apoiada nas ondas, suas raízes sob a costa, sendo o istmo o caule. Existem 2 portos, um de cada lado. Um ao norte é mais largo e cheio de pequenas embarcações. Na outra, ao sul, que é mais abrigada, grandes navios chegam ou partem. Temos de ir para lá, diz Isaac, apontando para o porto dos barcos mais pequenos. É aí que estão os pescadores. Eles navegam ao redor da ilha e vejo que o istmo é artificial, uma espécie de represa ciclópica que liga a ilhota ao continente. Eles construíram prodigamente naqueles dias. Percebi por esse trabalho e pelo número de barcos nos portos que a cidade era rica e comercialmente muito ativa. Atrás da cidade, além de uma área plana, há algumas colinas muito bonitas, e o grande Hermon e a cadeia de montanhas do Líbano podem ser vistos bem atrás. Também entendo que esta é uma das cidades que pude ver no Líbano. O barco de Jesus está agora entrando no porto do norte, o ancoradouro, porque não atraca, mas os homens remam lentamente para trás e para frente, até que Isaac vê aqueles que está procurando e os chama com toda a força. 2 lindos barcos de pesca vêm em direção a eles, e a tripulação se curva sobre os barcos menores dos discípulos. O Mestre está conosco, meus amigos. Venham, se vocês desejam ouvir a sua palavra. Esta noite ele vai voltar para Sicaminon, diz Isaac. Estamos vindo imediatamente. Onde nós devemos ir? Para um local sossegado. O Mestre não vai desembarcar em Tiro nem na cidade. Ele vai falar do barco. Portanto, escolha um local protegido e com sombra. Siga-nos em direção à rocha, existem algumas enseadas silenciosas e sombreadas. Vocês também podem atracar. E eles vão para uma enseada no penhasco, mais ao norte. A falésia muito íngreme protege do sol. É um local solitário. Apenas gaivotas e pombos da floresta vivem lá. Eles voam para suas incursões no mar e depois voam de volta para seus ninhos nas rochas, gritando alto. Alguns barcos menores se juntaram ao da frente e assim formaram uma pequena frota. No final da pequena baía há uma praia muito pequena. É realmente uma falsa praia, uma pequena praça coberta de pedras. Pode acomodar cerca de 100 pessoas. Eles ancoram aproveitando uma grande rocha plana que emerge das águas profundas como um pequeno cais natural e se reúnem na pequena praia pedregosa cintilante de sal. São homens morenos e magros, ressecados pelo sol e pelo mar. Suas vestes curtas deixam seus membros ágeis e magros descobertos. Eles são claramente uma raça diferente dos judeus, mas a diferença não é tão notável em relação aos galileus. Eu diria que esses sírio-fenícios são mais parecidos com os filisteus distantes do que seus povos vizinhos, pelo menos aqueles que posso ver. Jesus se aproxima da praia e começa a falar. Lemos no livro dos reis que o Senhor ordenou a Elias que fosse a Serepta dos Sidônios durante a seca e a fome que afligiram a terra por mais de 3 anos. O Senhor não careceu de meios para aplacar a fome do profeta em nenhum lugar, nem o enviou a Sarepta, porque aquela cidade era rica em alimentos. Pelo contrário, eles já estavam morrendo de fome ali. Por que então Deus enviou Elias, o tesbita? Havia em Sarepta uma mulher de coração justo. Ela era uma viúva, uma santa mulher viva, mãe de um menino. Ela era pobre e solitária, mas nunca se rebelou contra o terrível castigo, nem foi egoísta em sua fome ou desobediente.
Deus queria beneficiá-la concedendo-lhe 3 milagres. Um pela água que ela levou para o homem sedento, um pelo pãozinho que ela fez sob as cinzas, quando ela tinha apenas um punhado de farinha sobrando, um pela hospitalidade que ela ofereceu ao profeta. Ele deu a ela pão e azeite, a vida de seu filho e o conhecimento da palavra de Deus. Você pode ver que uma ação de caridade não apenas satisfaz a fome dos corpos ou remove a tristeza por causa da morte, mas ensina a alma a sabedoria do Senhor. Vocês deram alojamento aos servos do Senhor e Ele lhes dá a palavra de sabedoria. Uma boa ação trouxe a palavra do Senhor a esta terra, onde essa palavra não vem. Posso compará-lo à única mulher em Sarepta que deu as boas-vindas ao profeta, porque se eu tivesse ido para a cidade, os ricos e poderosos não me teriam acolhido, os ocupados mercadores e marinheiros teriam me negligenciado e minha vinda aqui não teria valor. Vou sair agora e vocês vão dizer: mas o que somos? Um punhado de homens. O que nós possuímos? Uma gota de sabedoria. E no entanto, digo-vos, confio-vos a tarefa de anunciar a hora do Redentor. Deixo-os repetindo as palavras do profeta Elias. A jarra da farinha não acabará, o óleo não vai diminuir, até que venha alguém que o dê mais copiosamente. Vocês já fizeram isso, porque há fenícios aqui entre vocês que vieram de além do Monte Carmelo, o que significa que vocês falaram como lhes falaram. Vocês podem então ver que o punhado de farinha e a gota de óleo não acabaram, mas aumentaram de qualidade. Continuem a fazer crescer, e se vocês acham estranho que Deus os tenha escolhido para este trabalho, porque vocês não se sentem capazes de realizá-lo, repitam a palavra de grande confiança. Farei o que tu me disser, confiando na tua palavra. Mestre, como devemos tratar com os pagãos aqui? Conhecemos essas pessoas porque são pescadores como nós. Nós confraternizamos porque fazemos o mesmo trabalho. Mas e os outros? Pergunta um pescador de Israel. Dizes que confraterniza pelo mesmo trabalho. Bem, então a mesma origem não deveria fazer você confraternizar também? Deus criou israelitas e fenícios. O povo da planície de Saron ou da Alta Judéia não é diferente do povo desta costa. O paraíso foi feito para todos os filhos do homem, e o Filho do Homem veio para levar todos os homens ao paraíso. O objetivo é alcançar o céu e dar alegria ao Pai. Encontrem-se, portanto, no mesmo caminho e amem-se espiritualmente como vocês se amam por razões de comércio. Isaac disse-nos muitas coisas, mas gostaríamos de saber mais. É possível termos um discípulo, embora estejamos tão fora do caminho? Mande-lhes João de Endor, mestre. Ele é muito inteligente e está acostumado a conviver com pagãos, sugere Judas de Queriote. Não, João está conosco, responde Jesus decididamente. Em seguida, dirige-se aos pastores. Quando será o fim da pesca de murex? Nas primeiras tempestades de outono. O mar está muito agitado aqui. Depois. Vocês vão voltar para Sicaminão, então? Vamos para lá e para Cesareia. Fornecemos a muitos romanos. Então, vocês poderão encontrar os discípulos. Por enquanto, perseverem. A bordo do meu barco está um que não queria e que veio aqui quase em teu nome. Quem é ele? Um jovem pescador de Asquelon. Diga-lhe para desembarcar e vir aqui. O homem embarca e volta com o rapaz, que parece um tanto constrangido por ser o centro de tantas atenções. O apóstolo João o reconhece. É um dos que nos deram os peixes, mestre. E levanta-se para o cumprimentar. Você veio, Hermasteus. Você está sozinho aqui? Sim, eu estou sozinho. Em Cafarnaum tive vergonha. Fiquei na praia esperando. O quê? Para ver o seu mestre. E ainda não é teu, meu caro amigo?
Por que você ainda está hesitando? Venha para a luz esperando por você. Veja como ele está olhando e sorrindo para você. Como vão me tolerar? Mestre, por favor, venha aqui por um momento. Jesus se levanta e vai até João. Ele não se atreve a vir porque é estrangeiro. Não há estrangeiros, pelo que me diz respeito. E seus companheiros não foram muitos? Não fique chateado, você é o único que perseverou. Mas também estou feliz porque você está sozinho. Venha comigo. Jesus volta ao seu lugar com sua nova conquista. Certamente daremos este jovem a João de Endor, diz ele aos Iscariotes. Ele então fala com todos. Um grupo de escavadores desceu a uma mina, onde sabiam que haviam alguns tesouros bem escondidos nas entranhas da terra, e começaram a cavar. Mas o terreno era duro e o trabalho árduo. Muitos se cansaram, jogaram fora as palhetas e foram embora. Alguns zombaram do capataz e o trataram quase como um tolo. Alguns amaldiçoaram seu destino, o trabalho, o solo, o metal, e em um acesso de raiva, eles golpearam as entranhas da terra, rasgando a veia em pedacinhos inúteis, e quando viram que só haviam causado danos sem obter nenhum lucro, eles também se afastaram. Apenas um permaneceu, o mais perseverante. Ele tratou gentilmente com as camadas duras do solo para perfurá-la sem danificar nada. Fez vários testes, cavou e desceu mais fundo. Uma veia valiosa, maravilhosa, foi finalmente descoberta. A perseverança do mineiro foi assim recompensada, e com o metal mais puro que encontrou, conseguiu muitos contratos de trabalho, uma grande glória e muitos clientes, porque todos queriam aquele metal que a perseverança só conseguiu encontrar, enquanto o preguiçoso ou pessoas zangadas não conseguiram nada. Mas uma vez que o ouro foi encontrado, ele deve por sua vez perseverar e estar disponível para ser trabalhado, a fim de ficar bonito e pronto para ser usado pelo ourives. Se o ouro, depois de escavado, se recusasse a receber tratamento posterior, por mais doloroso que fosse, permaneceria um metal grosso, impróprio para ser trabalhado. Vocês podem então ver que o primeiro entusiasmo não é suficiente para ter sucesso, seja como apóstolos, discípulos ou crentes. É preciso perseverar. Hermasteus tinha muitos companheiros e no primeiro entusiasmo todos prometeram vir. Ele veio sozinho. Tenho muitos discípulos e o número deles aumentará, mas apenas alguns deles irão perseverar até o fim. Perseverança é a grande palavra, por todas as coisas boas. Ao lançar a rede de arrasto para pegar conchas de murex, vocês fazem isso apenas uma vez? Não, muitas vezes, por horas, dias, meses, e vocês estão dispostos a voltar ao mesmo lugar no ano seguinte, porque seu trabalho traz pão e conforto para vocês e sua família. E vocês se comportariam de maneira diferente para coisas mais importantes, como os interesses de Deus e de suas almas, seus interesses e seus irmãos, se vocês são discípulos? Eu vos digo solenemente que é preciso perseverar até o fim, para extrair a púrpura para as vestes eternas. E agora vamos ficar aqui como bons amigos até que seja a hora de voltarmos. Assim nos conheceremos melhor e será fácil nos reconhecermos. E eles se espalharam na pequena baía rochosa, cozinhando mexilhões e caranguejos, apanhados nas rochas, e pequenos peixes apanhados com pequenas redes. Alguns dormem sobre algas secas em cavernas abertas na rocha, por terremotos ou pelo mar, enquanto o céu e o mar são de um azul deslumbrante, se beijando no horizonte. As gaivotas voam para frente e para trás, do mar aos ninhos nas rochas, guinchando e batendo as asas, os únicos ruídos que se ouvem, junto com o mar lavado, nestas abafadas horas de verão.
Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.